Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje, dando continuidade à nova série aqui do Talk Química, Estou Formado e Agora, eu vou falar especificamente de uma modalidade da pós-graduação, dos cursos de pós-graduação, que nós chamamos de especialização. Eu já falei no episódio anterior que o senso comum chama o curso de especialização de pós-graduação, ou seja, se você tem algum parente, algum amigo, algum colega que fala estou fazendo pós-graduação, provavelmente ele está falando que está fazendo uma especialização. Então, a pós-graduação lato sensu do tipo especialização é o que a maioria das pessoas comumente chamam de pós-graduação. Então, o que é uma especialização? Você vai fazer esse curso com o intuito, como o nome já diz, de ser um especialista em algum tema. Você vai abordar, você vai estudar mais especificamente um determinado tema e ali você vai se tornar um especialista. Pode ser, por exemplo, ensino de química inclusivo para pessoas cegas ou para pessoas surdas, por exemplo. Pode ser especialista em história da química ou pode ser especialista em alguma síntese orgânica específica. Enfim, você vai estudar mais a fundo um determinado tema. Eu vou traçar de uma maneira geral como que um curso de especialização, como você faz para entrar, para desenvolver o seu trabalho e para sair, para que você tenha uma ideia do que o aguarda caso queira fazer um curso de especialização. A primeira coisa é o ingresso no curso. Como que você entra no curso de especialização? Primeiro, você tem que ter em mente que a maior parte dos cursos de especialização oferecidos hoje no mercado são através de universidades privadas, de universidades particulares. Ou seja, a grande maioria desses cursos são pagos. Inclusive, as próprias especializações oferecidas nas universidades públicas, muitas delas também são pagas. Algumas são gratuitas, como na minha opinião deveriam ser todas as oferecidas por universidades públicas, mas tem um grande número de cursos oferecidos em prédios públicos que são pagos. Então, a seleção dos alunos, por conta disso, por na maioria das vezes ser pago, é uma seleção bem simples. Alguns limitam-se a simplesmente fazer a matrícula, ponto final. Outros têm uma entrevista prévia para verificar o seu perfil, se o seu perfil é compatível com o oferecido pelo curso. Mas, enfim, a seleção é muito simples. Até mesmo nos cursos gratuitos, que vai ter ali um limite de vagas, 20 vagas, 30 vagas ali para os cursos. Na área de química, normalmente, a oferta é maior do que a procura. Então, sempre vai ter um número... Sempre não, né? Mas na maioria das vezes, o número de alunos não esgota o número de vagas. Então, a entrada em um curso de especialização é fácil, não é o maior problema do mundo. A pior parte, na verdade, é você ter condições de pagar. E aí o preço de um curso de especialização varia muito de instituição para instituição. Algumas oferecem um curso até relativamente barato, vamos pensar assim, cursos de 300, 400, 500 reais, até cursos mais caros, de 1.000, 2.000, enfim. Depende muito do curso oferecido, do marketing por trás da instituição, do que ela vai oferecer. Os preços variam bastante. Nota que eu falei que é um curso relativamente barato, porque o público-alvo de quem faz a especialização é alguém que já está no mercado de trabalho. Provavelmente você tem lá um profissional, eu vou falar em química, mas isso é válido para qualquer área. Você tem um determinado profissional, ele já está atuando no mercado, é um professor, é um químico, e em algum momento ele quer se especializar em algum assunto ou quer estudar simplesmente para aprender mais sobre um determinado tópico. Então ele decide fazer um curso de especialização. Justamente por estar no mercado de trabalho, ele vai ter melhores condições de pagar. E aí ele vai tentar conciliar o seu trabalho juntamente com a pós-graduação. Tendo em vista que o público-alvo já é alguém que está trabalhando, que já tem uma renda, acaba sendo mais fácil custeá-lo do que, por exemplo, um curso de graduação onde você tem que pagar, mas você não trabalha. Ou se trabalha, não trabalha, não tem um emprego, na verdade, né? Vai oferecer um serviço aqui, fazer um bico ali, ganhar uma bolsa lá, ganhar uma mesada do pai para custear. Na pós-graduação não, na maioria das vezes você já é dono do seu salário. Portanto,
é mais fácil custeá-lo. Note que eu estou chamando a atenção aqui para bolsas, e como os cursos de especialização normalmente são pagos, quando nós falamos em bolsa, significa um abatimento na mensalidade, seja parcial ou mesmo integral. Então, uma bolsa de estudos para um curso de especialização significa pagar com desconto ou não pagar o curso. É diferente, por exemplo, nós vamos ver nos vídeos à frente, que uma bolsa de mestrado ou doutorado normalmente significa uma ajuda de custo que você ganha, né? um valor em dinheiro que lhe é pago para que você venha custear algumas despesas. Então, nós vimos que o ingresso é bem simples e vamos ver que também nos cursos de mestrado e doutorado o ingresso não é tão ruim assim, não é tão difícil assim. A pior parte, e é comum em qualquer curso de pós-graduação, é o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do trabalho. Bom, em que se baseia um curso de especialização? Você vai fazer algumas disciplinas obrigatórias ao curso, focadas provavelmente naquele tema que você quer abordar, ensino de química inclusivo, síntese orgânica, história da química. Você vai ter um conjunto de disciplinas obrigatórias e algumas que você vai puxar, vai poder fazer focadas nesse tema. Essa é a parte, isso é uma parte do curso. As disciplinas oferecidas têm um horário variado. Imagina que o curso de especialização tem como público-alvo pessoas que trabalham o dia todo. Então, provavelmente, essas disciplinas serão à noite. Se o público-alvo não necessariamente trabalha a semana toda, por exemplo, curso de especialização para professores. Normalmente, professores não trabalham um turno integral. Então, alguns dias ele tem a flexibilidade de não trabalhar. Então, esses cursos, por exemplo, podem oferecer disciplinas à tarde e à noite. Você pode puxar uma disciplina à tarde ou à noite. Enfim, você tem que ver a disponibilidade oferecida pelo programa de pós-graduação onde você quer se inscrever. Normalmente, o período de disciplinas dura em torno de 1 a 2 anos. Então, no primeiro ano, você pode concluir todas as disciplinas. E no segundo ano, por exemplo, você pode focar no desenvolvimento da sua monografia, do trabalho que vai lhe conferir o título de especialista. Para escrever a monografia, e portanto a segunda parte do trabalho, você vai precisar de uma figura importantíssima que é o orientador. Qualquer curso de pós-graduação, seja ele qual for, especialização também, você tem um orientador. O orientador é um professor que vai lhe ajudar a entender como desenvolver o seu trabalho. Note, ele vai te orientar, ele não vai fazer o seu trabalho. Quando você tiver alguma dúvida, quando você não souber, por exemplo, qual caminho seguir, ou está em dúvida em qual disciplina puxar, nesse momento você vai até o seu orientador e ele vai te aconselhar, ele vai te orientar sobre o melhor caminho possível. Ele é um professor já experiente, ele faz parte do programa de pós-graduação, ele pode te ajudar a escolher os melhores caminhos, pelo menos em teoria. Fique bem claro, mais uma vez, que o orientador ele vai apenas te ajudar. Ele também vai te cobrar, por exemplo, quando você estiver com alguns prazos atrasados. E aí não é porque ele é chato, é porque o nome dele também está vinculado ao seu trabalho monográfico. Então, ele vai te cobrar quando for necessário cobrar. Tem alguns orientadores que não cobram absolutamente nada. Você é livre para fazer o que você quiser, no seu ritmo, como você quiser. Mas lembre-se, se você não concluir seu trabalho a tempo, o maior prejudicado é você. Então, quando o professor não te cobra, é simplesmente, você é um adulto, você decide a sua vida. Quando ele está te cobrando, pode até ser chato, mas ele está mostrando, de certo modo, uma preocupação contigo. Para a obtenção do título, para você finalmente ser um especialista em algum tema, você, ao longo desse período, vai ter que concluir o número mínimo de disciplinas obrigatórias e depois vai apresentar o seu trabalho de pós-graduação, o seu trabalho de especialização, que é uma monografia. Um curso de especialização não é um curso de pesquisa. É diferente do mestrado e do doutorado. O enfoque é outro. Então você não necessariamente tem que ir para o laboratório, desenvolver alguma coisa nova. Uma revisão bibliográfica sobre um determinado tema já serve como monografia, já serve como trabalho para você ter o título de especialista. Então você pode, por exemplo, analisar como que a história da química é abordada nos cursos de ensino médio, por exemplo, ou como que a história da química é abordada nas várias universidades federais do Brasil.
Você vai pegar um apanhado de dados, vai escrever ali um trabalho, você vai compilar esses resultados e vai apresentá-lo. Então, é muito mais uma pesquisa bibliográfica, um levantamento bibliográfico, do que um trabalho de pesquisa científica propriamente dita. Na conclusão do seu texto escrito, da sua monografia, você vai mandar para alguns professores avaliarem, que nós chamamos de banca, e vai marcar um determinado dia onde você vai fazer uma apresentação oral dos seus resultados, que vai durar em torno de 40, 50 minutos. Após isso, a banca vai fazer uma série de perguntas para ver se de fato foi você que fez o trabalho, se de fato você está entendendo aquilo que você escreveu e se de fato você merece o título de especialista naquela área. Se eles julgarem que você merece tal título, você torna-se então um especialista. Essa banca normalmente é composta de 2 professores mais o seu orientador. Nota que o orientador é uma figura importantíssima na banca. Se você tiver uma boa relação com o seu orientador, não vai ter problema algum, ele vai até te ajudar. Mas se a relação for ruim, o seu orientador nesse momento ele pode te reprovar. Não é o ideal. Na verdade, ele não deveria autorizar a sua defesa se o seu trabalho monográfico não fosse de boa qualidade. Porque anteriormente ele acompanhou o desenvolvimento do seu trabalho, ele deu o aval para você entregar o seu trabalho monográfico e espera-se que pelo menos ele tenha assistido algumas prévias da sua apresentação. Então é muito ruim o orientador, no momento da defesa, fazer perguntas não muito adequadas, questionar o seu papel como aluno. É uma situação muito, muito ruim mesmo, porque ele deveria ter feito isso antes e não ter deixado por ocasião da defesa. Então, um conselho meu é que você mantenha uma boa relação com o seu orientador. Ele é a pior pessoa para que você não tenha uma boa relação. Você pode até não ter uma boa relação com o membro da banca, mas com o seu orientador você tem que ter. Por último, falar um pouco sobre os benefícios. Para que eu vou fazer um curso de especialização? Bom, os benefícios são vários. Você pode imaginar que você está em um determinado setor do seu trabalho e você quer progredir, né? Você quer avançar um pouco na sua empresa. E aí, para que você venha progredir, você tem que se especializar em um determinado assunto. Então, vale a pena fazer um curso de especialização. Uma outra situação, por exemplo, vamos imaginar que você seja um professor e na sua sala esteja estudando um determinado aluno cego, ou um aluno que seja surdo. E você quer ensinar química para ele da melhor maneira possível. Só que você não sabe como. Existem alguns cursos de especialização voltados exatamente para isso. Então você vai adquirir técnicas, você vai saber lidar com uma situação como essa. Diga-se de passagem, isso é uma coisa muito louvável da sua parte, se você for professor, procurar se especializar no assunto desses, porque demonstra sua preocupação para com alunos que tenham dificuldades quando comparados com outros alunos que escutam normalmente, que enxergam normalmente. Além disso, alguns concursos, e aí depende muito do edital, eles oferecem alguns pontos de título se você tiver especialização. Então, dependendo da situação, você pode já sair na frente no concurso, ganhar alguns pontos a mais se você tiver uma especialização. Ou isso pode se refletir, por exemplo, em um aumento no seu salário. Você pode progredir alguns níveis na sua carreira, como acontece, por exemplo, nas escolas estaduais aqui do Rio de Janeiro. Ou você pode ter um acréscimo no seu salário, caso você faça, por exemplo, um concurso para uma instituição federal, para uma escola técnica federal, por exemplo, você ganha um pouco a mais, mas é bem pouco mesmo, se você tiver um curso de especialização. Mas, pessoal, tome muito cuidado com alguns cursos de pós-graduação oferecidos por instituições, principalmente instituições privadas. O problema é o seguinte: como a maioria das pessoas chama os cursos de especialização de pós-graduação, algumas instituições oferecem cursos de pós-graduação, que de fato são cursos após a graduação. Vocês só poderão fazer se tiverem o seu diploma de graduado, então elas não estão mentindo nesse aspecto. Porém, esses cursos de pós-graduação não são cursos de especialização, são cursos que nós chamamos meramente de aperfeiçoamento. Então, preste atenção. Como a maioria das pessoas acha que especialização e pós-graduação é a mesma coisa, porque chamamos a especialização de pós-graduação, algumas instituições vendem cursos de pós-graduação,
fingindo ser, que na verdade não fingindo, eles falam que são pós-graduação e vocês acham que é um curso de especialização quando na verdade não é. Eu acho uma atitude como essa de muita má fé e você, na verdade, se fizer isso, vai estar comprando gato por lebre. Esses cursos de aperfeiçoamento, de fato, lhe ajudam a aprender mais sobre um determinado assunto, melhoram o seu currículo, te dão um aprendizado maior, porém não dão os mesmos benefícios de um curso de especialização. Por exemplo, você não vai ter direito à progressão, caso seja um professor de escola pública estadual. Você não vai ter esses pontos extras no concurso, esses pontos de título, que é conferido a especialistas. Você não vai ser um especialista, então você não vai ter esses pontos a mais. O acréscimo do seu salário vai ser muito menor. O de especialista já é pouco, o de aperfeiçoado, vamos dizer assim, é menor ainda. Então você acha que está fazendo uma especialização, mas na verdade não está fazendo. E aí, na hora de colher os benefícios desse investimento, você acaba não tendo. Então, por favor, tome muito cuidado com isso. Como você sabe se o curso é um curso de especialização ou meramente um curso de aperfeiçoamento? O curso de especialização tem que ter pelo menos 2 critérios chaves. Na verdade, tem vários. Lá no portal da CAPES, onde ela trata sobre cursos de pós-graduação lato sensu, especialmente especialização, ela enumera várias características de um curso de especialização. Dentre elas, o corpo docente mínimo, a quantidade de professores com pós-graduação ou com mestrado mínimo que tem que ter um curso de pós-graduação lato sensu. Mas os 2 pontos mais importantes, na minha opinião, são os seguintes. A carga horária. Um curso de especialização tem que ter, no mínimo, 360 horas de aula. Isso não contando o desenvolvimento do seu trabalho monográfico. Então, se a carga horária oferecida em disciplinas tiver, no mínimo, 360 horas, você está dentro do critério de um curso de especialização. Se tiver menos do que isso, vai cair no critério de aperfeiçoamento. Um bom curso de aperfeiçoamento vai ter 100, 200 horas. Mas para ser um curso de especialização tem que ter, no mínimo, 360 horas. E o segundo é a necessidade de apresentar, de defender um trabalho monográfico. Os cursos de aperfeiçoamento você faz o curso e ponto final, não tem que desenvolver a monografia. A pós-graduação do tipo especialização, você tem que defender a monografia. Então, se você tiver que defender a monografia e tiver no mínimo 360 horas, você está fazendo uma especialização e pode depois ter o título de especialista. Se não tiver essas 2 coisas, você está fazendo um mero aperfeiçoamento, você está fazendo uma pós-graduação, mas se você acha que isso equivale à especialização, você está comprando gato por lebre. Então, vale a pena ir até a secretaria do programa de pós-graduação onde você deseja fazer o seu curso e perguntar esses detalhes, para que você não seja enganado. Um benefício muito interessante de você ter o título de especialista é você poder dar aula em instituições de nível superior. Mas essa instituição de nível superior, essa instituição que oferece curso de graduação, só pode ser uma instituição privada. Se for privada, você pode fazer parte do corpo docente. Se for uma instituição pública, você vai ter que ter, no mínimo, um mestrado para entrar em uma universidade federal ou numa universidade estadual. A maioria dos concursos abre, na verdade, apenas para doutores. Mas, às vezes, abre-se concurso oferecendo a vaga para mestres. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que ele tenha sanado algumas dúvidas, que ele tenha contribuído para que você entenda um pouco melhor as opções que você tem após a graduação. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem o seu like, compartilhem com os seus colegas e suas redes sociais, com alguém que você acha que precise dessas informações. E se você for novo por aqui, for novo no canal, não deixe de se inscrever. Visite também lá o nosso site, o www.universidadedaquimica.com.br e curta a nossa fanpage. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo. Tá ok? Bom, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.